Boa noite, shalom a todos. Para mim é motivo de alegria nessa noite poder estar aqui para trazer a palavra do Senhor. É um privilégio para nós sermos escolhidos do Pai para pregoar a sua palavra, né? Isso é algo assim muito maravilhoso, é um privilégio para nós, filhos e filhas de Deus, termos essa oportunidade que o Senhor não deu nem mesmo aos anjos, mas ele nos confiou essa missão. Então é tremendo. Então eu estou feliz por estar aqui nessa noite e pela misericórdia do Senhor que ele possa estar assim me usando de uma maneira poderosa, não pelos meus méritos, mas que ele possa me usar por eu vim sempre estar me dispondo, melhor dizendo, como um vaso para se deixar usar pela mão do oleiro. Louvado seja Deus. Então, nós vamos nesta noite estar abrindo nossas Bíblias, né? E meditando aqui no livro de Jó, capítulo 14, versículos 7, 8 e 9. Jó 14, versículos 7, 8 e 9, que diz assim: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Vamos também aproveitar e vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Jeremias 17, versículos 7 e 8. Jeremias 17, 7 e 8. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Louvado seja Deus. Praticamente quase que a mesma palavra, né? O mesmo sentido da palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Porque o Senhor nos compara como árvores? Uma pergunta interessante. A árvore do conhecimento do bem e do mal é uma metáfora bíblica que simboliza a capacidade de escolha entre o bem e o mal. Ele nos dotou com essa capacidade. Louvado seja Deus, porque o Senhor não achou por bem nos fazer como se fôssemos robôs, como se fôssemos assim, como se fôssemos marionetes, que viéssemos ser manejado e manipulado por ele automaticamente. Mas ele nos dotou com uma capacidade. Ele nos deu o seu livre-arbítrio e nos dotou com a capacidade de escolha, de escolhermos o bem e de escolhermos o mal. Assim como ele também, ali no Jardim do Éden, ele colocou tudo à disposição de Adão e de Eva, mas ele fez um alerta quanto a não comerem da árvore que estava no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão e Eva optaram pelo seu livre-arbítrio de fazer, infelizmente, a escolha errada. Então, Deus ele não tem interesse, quando ele formou o homem, que o homem fosse feito como se fosse um robô. Não, ele deu essa permissão, esse direito, essa capacidade para que a gente pudesse fazer as nossas escolhas. E quando a gente escolhe o Senhor, a gente escolhe desfrutar do melhor dele. A gente escolhe a vida eterna. Louvado seja Deus. Glória seja o nome do Senhor. A árvore produz seu fruto, mas não se alimenta dele. Eu achei isso muito interessante. Semana passada, o Senhor falou isso no meu espírito, que a árvore ela produz fruto,
mas ela não se alimenta do fruto que ela produz. Ela não come do próprio fruto. O fruto que ela produz para que outras pessoas se alimentem e que venham a se beneficiar do que ela produz, do que lhe é próprio, que é o fruto. Então, é interessante, realmente, a árvore, ela dá o seu fruto, mas ela não se alimenta do próprio fruto. Ela dá o que ela carrega, que é o fruto, para que aquelas pessoas desejem se alimentar e se beneficiar do que lhe é próprio, do seu próprio fruto. Assim somos nós. Nós somos as árvores do Senhor Jesus, porque nós produzimos frutos, e é com essa intenção que o Senhor quer que a gente, a cada dia, produza fruto. E muitas vezes, frutos dignos de arrependimento, de uma vida voltada para Deus, de uma vida moldada pelo próprio Espírito do Senhor. Louvado seja Deus. E a gente vê aqui, na palavra de Deus, no versículo 7, bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Então, bem-aventurado é o varão, bem-aventurado é a pessoa que confia no Senhor e cuja sua esperança é o Senhor. Porque verdadeiramente o Senhor, ele é a nossa esperança. Ainda que a árvore ela seja cortada, há esperança para ela mesmo assim. E nós podemos nos comparar como uma árvore, que muitas vezes podemos ser cortadas, podemos ser podadas, que muitas vezes as circunstâncias vêm para querer nos destruir, mas ainda há esperança, mesmo que ela seja cortada, que seu tronco caia na terra, que a sua raiz envelheça, mas ao cheiro das águas ela voltará a reviver, porque a nossa esperança está no Senhor. Por mais que eu e que você tenhamos as nossas folhas tiradas, que as nossas folhas venham cair, por mais que o nosso tronco seja cortado, por mais que as coisas possam estar divergindo na nossa vida e querendo dizer não para todas as promessas que o Senhor fez para nós, possa ser que esteja havendo assim uma desigualdade, mas o Senhor tem promessa para a minha vida, o Senhor me prometeu isso e aquilo, mas a minha vida não cresce, eu não saio disso, eu não dou fruto, as minhas raízes estão praticamente mortas, o meu tronco caído sobre a terra, mas mesmo assim, o Senhor, ele tem esperança para nós. Nós temos esperança, melhor dizendo, da parte do Senhor. Há esperança para mim, há uma esperança para você. Por mais que as nossas folhas caiam, mas a nossa raiz ela tem que estar ali alicerçada na pessoa bendita de Jesus. Aleluia. Porque nós somos uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a folha fica verde e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Então, por mais que nós estejamos passando por determinada estação das nossas vidas, porque passamos por várias estações da nossa vida. Então, por mais que estejamos passando dificuldade, aflição, por mais que estejamos passando perseguição, por mais que venha o calor é isso, as tempestades da vida, são as circunstâncias adversas da vida, mas por mais que tudo pareça que é o nosso fim, há esperança para nós como árvores cortadas, porque ao cheiro das águas, as nossas raízes voltarão a viver, reviver. As nossas folhas voltarão a se reverdecer, porque nós estamos ligadas no Senhor Jesus. Ele é a nossa raiz, ele é a nossa seiva. Assim como a árvore, ela tem raiz
e ela está ligada à terra, absorvendo a seiva da terra, seus nutrientes, sua água, seu oxigênio. Assim o Senhor nos compara, como que ele é a videira e nós somos os ramos, e toda vara que está nele produz muito fruto, aleluia. E quão grandes frutos produzirá. Então, essa questão é comunhão, quando o Senhor nos fala aqui. Deixa eu ver se eu marquei. No livro de João, que eu achei muito interessante, muito a ponto de, nessa tarde, quando eu estava refletindo, eu me emocionei muito com essa versão aqui da Bíblia, a mensagem, ao qual o Senhor fala que ele é a videira e nós somos os ramos. Diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quando vocês estiverem unidos a mim e eu a vocês, num relacionamento íntimo e orgânico, não imaginam que colheita terão. Separados, vocês nada podem produzir. Então, o Senhor é a videira, nós somos os ramos que estamos ligados nessa videira. Quando nós estivermos unidos ao Senhor e Ele a nós, num relacionamento íntimo e orgânico, não imaginaremos que colheita nós teremos. Separados do Senhor, nada podemos produzir. E a palavra dele diz: sem mim nada podeis fazer. Sem o Senhor, nós não podemos fazer nada, não podemos produzir nada de nós mesmos. Mas quando nós estamos como árvores ligada, enraizada, enxertada em uma terra fértil, em uma terra que produz alimento, que produz nutriente, que produz água, que produz oxigênio, essas raízes, elas vão levando essa ceifa, a vida da ceifa para o caule, e do caule se distribui para os galhos, para os ramos, e ali elas começam a produzir folhas, dessas folhas, as flores, das flores, os frutos, aleluia. E a própria árvore não se alimenta do que ela produz, assim como eu e você não podemos nos alimentar e achar que o alimento é só para nós, não. Nós nos alimentamos do Senhor, da vida dele que está em nós, para que essa vida, a ceifa do Senhor Jesus, a sua vida, ela possa ser, através de nós, levada como frutos para as demais pessoas. Porque se nós não estivermos em um relacionamento íntimo com o Senhor, nós haveremos de não produzir frutos, não iremos produzir, se nós não estivermos ligados na videira que é Jesus, aleluia, e nós somos os ramos. Se os ramos forem cortados da videira, aleluia, verdadeira, haverão de morrer, não produzirá nenhum fruto o ramo que está desassociado da árvore, que está desassociado da videira, que é o Senhor Jesus. Muitas vezes as folhas caem, mas a árvore não morre por isso, aleluia. Ela suporta firme o inverno, na certeza que a primavera voltará, trazendo novas folhas, flores e fruto. Aleluia. Por mais que as folhas da árvore venham a cair, nem por isso ela vai morrer, nem por isso ela morre. Mas ali ela aguenta firme o inverno, na certeza de que a primavera chegará. Aleluia. Trazendo flores e frutos. Por isso, não desanime diante das dificuldades. Deus está presente em cada estação da nossa vida. Aleluia. Ainda que suas folhas caiam, você permanecerá de pé. Aleluia. Porque o Senhor sustentará suas raízes. Nossas raízes estão firmadas em Deus, estendida para os ribeiros, aleluia, para a água da vida, porque Jesus, ele é a água que produz vida, que produz cura, que produz restauração, que produz transformação.
por mais que aquela árvore esteja quase que morrendo, mas se ela estiver próxima aos ribeiros de água, ao cheiro dessas águas, ela vai se renovar. Assim nós, por mais que estejamos fracos, por mais que possamos pensar que nós não vamos conseguir, que nós não vamos vencer, que nós não vamos produzir, que nós não vamos cumprir o nosso chamado, o nosso propósito, mas ao cheiro dessas águas, da água que jorra, a água que corre do trono de Deus, essa água que onde ela passa, por mais que os lugares estejam secos, por mais que a terra esteja seca, por mais que as árvores estejam morrendo pelo calor, pela dificuldade da vida, pela doença, pela enfermidade, mas quando essas águas elas correm, saem do trono de Deus, por onde ela passa, algo acontece. Por onde essas águas passam, a vida de Deus, a seiva de Deus, ela começa a fluir, ela começa a mudar o cenário, todo o cenário começa a ser mudado, porque a água é vida. Assim como Jesus diz na sua palavra, aquele que tem sede, venha a mim, beba da água da vida. Se nós estamos com sede, que nós possamos beber dessa água, da água que produz vida, cura, transformação, que mata a nossa sede, a água da vida, a água que jorra, a água que é Jesus. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E que a minha raiz, a tua raiz, irmãos, possa estar firmada no Senhor. Que essa raiz ela possa a cada dia mais estar se alimentando da vida de Deus, através da sua palavra, através dos seus ensinamentos, da obediência, através da oração, através da submissão ao Senhor, que as nossas raízes comecem a se fortalecer a cada dia, porque quando a raiz está fortalecida, está arraigada, entranhada junto com a terra, com os nutrientes que essa terra pode oferecer para essa raiz, a fim de dar vida para ela, para que a sua árvore floresça e dê fruto, assim que o meu coração e o teu coração possa estar disponível para o Senhor, entrelaçado com o Pai, que o nosso relacionamento com Ele venha se tornar a cada dia mais estreito, aleluia. Um relacionamento, uma intimidade, como fala aqui na versão, a mensagem no livro de João, um relacionamento orgânico, um relacionamento puro, um relacionamento saudável de pai para com filho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, há esperança para mim, há esperança para você, há esperança para a tua família, por mais que essa árvore, que somos nós aqui nessa noite, nos colocando nessa condição, esteja cortada, por mais que essa árvore pareça que ela não vai mais brotar, ainda que seu tronco seja cortado, mas ao cheiro das águas, as raízes dessa árvore ainda está ali sobre a terra, próxima àquelas águas. Aquela raiz vai recebendo daquela água que é vida. Assim como nós, por mais que estejamos passando luta, dificuldade, por mais que o inimigo diga para você acabou, você foi cortada, teu tronco foi cortado, mas a minha raiz, Satanás, ela continua enfincada na terra, a minha raiz continua enraigada, entranhada, embaraçada, junta com o Pai, junta nos rios da água da vida, junta ao meu Pai dentro de um relacionamento de intimidade que eu tenho com Ele. As minhas raízes estão profundas nele, por mais que venham as lutas, dificuldades, mas as minhas raízes, elas não vão envelhecer a ponto de morrer totalmente, mas as minhas raízes receberão sempre o renovo, a vida do Senhor, que me impulsiona a ser renovada
dia após dia. Aleluia! Louvado seja Deus. A esperança para você, a esperança para mim, no meio do caos, no meio da guerra, no meio da luta, no meio da doença, no meio da enfermidade. A esperança para você. Não deixe o diabo colocar na tua cabeça que acabou, que o seu tronco foi cortado, que não tem mais jeito, mas vai ao cheiro das águas, vai brotar a vida de Cristo que está dentro de ti, e que nós possamos, como as árvores do Senhor Jesus, que possamos produzir frutos dignos de arrependimento, e que esses frutos que a gente produz, a gente venha alimentar vidas, que a gente possa alimentar multidões, porque nós somos mães e pais de multidões. Eu não sei se você já se apercebeu, mas comigo acontece todos os dias praticamente. Quando eu entro em uma loja, quando eu entro em uma padaria, no momento que eu entro, não tem ninguém, ou só tem uma, duas pessoas. E daí começa a chegar um monte de gente. Eu, que deveria ser a primeira a ser atendida, eu fico por último, porque chega um, chega outro, daqui a pouco a loja está cheia. E aí eu não entendi o porquê isso, às vezes ficava chateada com isso. Meu Deus, basta eu botar o pé numa loja, a loja enche, e eu sempre fico por último. E aí um pastor, um dia, há muitos anos atrás, falou para a gente assim, na época, mais de 20 anos, ele nos discipulava, e ele falou assim, sabe por quê? Quando você chega em determinado lugar, que esse lugar pode estar vazio, sem ninguém, só mesmo os funcionários, e de repente, quando você olha para trás de você, está cheio de gente, é porque nós somos pais e mães de multidão. E onde a gente chega, a gente atrai a multidão. Aleluia! Aonde você chega, aonde eu chego, nós atraímos a multidão, porque está dentro de nós essa semente, aleluia, da multiplicação está dentro de nós, aleluia. Louvado seja Deus. Vamos nos alegrar e não se chatear, porque de primeiro fica por último, é cumprimento da palavra, os primeiros serão os últimos, aleluia, glória a Deus, mas é um sinal de Deus mostrando para nós que verdadeiramente somos pais e mães de multidão. Então, a multidão está, como a palavra de Deus diz, que a geração geme na expectativa da manifestação dos filhos de Deus. Então, o mundo, a geração, ela está na expectativa da manifestação dos filhos de Deus, de nós que somos filhos do Senhor, que somos os remanescentes, aleluia. Então, quando eles vêm até nós, é porque nós temos o alimento para oferecer para eles. Nós temos o fruto que alimenta e sacia a fome deles, aleluia. Assim como Jesus falou na multiplicação do pão, quando estavam ali passando por aqueles momentos, e ali, aquele deserto, e aquele povo falou, mestre, já está tarde, e o povo tem que despedir o povo, porque já está muito tarde, e o povo precisa ir para casa, precisa comer. E o Senhor Jesus disse assim, dai-lhe voz de comer, aleluia. Porque Jesus disse assim, dai-lhe voz de comer, porque ele não disse, eu vou dar o que comer para esse povo, sim, eu vou providenciar, não. Ele disse, dai-lhe o que comer, dai a eles o que comer, porque nós temos a palavra dentro de nós, o alimento já está dentro de mim, dentro de você. E se esse alimento está dentro de nós, essa comida sólida que nós temos recebido a cada dia, o ensino da palavra, a comida sólida, porque hoje nós não somos mais bebês espirituais, nós não somos crianças espirituais para ser alimentado com leite, mas o Senhor, ele já está nos dando um alimento mais sólido, porque ele sabe que a gente tem capacidade de se alimentar, tem condições plenas já de estar se alimentando de um alimento mais forte, que é a sua palavra. Então, o bebezinho tem que se alimentar do leite. Ele não pode comer o mocotó, senão ele morre. Mas nós não temos mais que nos alimentar com leitinho, porque não vai mais
produzir as substâncias que vai nos fazer ficar forte, que vai fazer com que a gente cresça e se fortaleça e tenha uma vida saudável e fortalecida. Não. Precisamos da comida mais forte, do alimento mais forte. E o Senhor reservou para esse tempo um alimento mais forte para nossas vidas. Porque Ele sabe, porque tudo tem um momento certo, tudo tem a hora certa. Há tempos atrás, se o Senhor fosse revelar para mim o que Ele tem revelado, eu não teria condições de entender, eu não teria condições de crescer, eu não teria condições de produzir nada, pela minha falta não só de capacidade no momento, mas pela minha inexperiência, por estar despreparada. Mas o Senhor tem um tempo certo para revelar os seus mistérios, para revelar o que está no coração dele para a sua igreja. E eu louvo a Deus, porque ele escolheu esse tempo para revelar para mim e para você os mistérios do céu, para revelar coisas grandes e ocultas que nós não sabemos, mas que ele vai nos revelar mediante a nossa entrega para ele, mediante a nossa condição de suportar o alimento que ele vai nos dar para que a gente venha digerir para o nosso próprio alimento, sustento e para o nosso crescimento e para poder ter o que dar para as multidões quando vierem nos procurar, porque nós atraímos essa multidão. E o Senhor vai mover situações conosco, a ponto de pessoas que você nunca mais viu aparecer te pedindo ajuda, te pedindo oração. Pessoas que você nem lembrava mais delas, de repente consegue seu contato e vem atrás de você, porque as pessoas só vão atrás de quem tem algo para oferecer. E a gente só dá o que a gente tem. A gente só dá o que tem. Então, ninguém que sabe que a gente não tem algo para oferecer vem em busca desse algo. Aleluia. Mas o Senhor quer que nós venhamos estar ligado à videira, porque nós somos esse ramo que fora dele não podemos produzir nada, porque sem ele nada podemos fazer. Mas quando nós estamos ligados nele, louvado seja Deus. Quando nós estamos aqui, conforme a palavra dele nos diz, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quando vocês estiverem unidos a mim e eu a vocês, aleluia, esse é um relacionamento de comunhão, glória a Deus. Quando ele estiver unido a mim e eu a vocês, num relacionamento íntimo e orgânico, não imaginam que colheita terão. Olha que coisa maravilhosa. Separados, vocês nada podem produzir. Então, quando eu e você estivermos intimamente, estreitamente ligados ao Senhor, em comunhão, em obediência, deixando com que a vida do Pai possa estar dentro de nós, produzindo também vida, cura, transformação. Quando ele estiver em nós, e nós estivermos nele, pediremos tudo o que quisermos e assim será feito. Também fala a palavra dele. Então, quando eu e você estivermos nesse relacionamento que o Senhor quer de cada um de nós iremos produzir frutos e grande será a colheita desses frutos. Mas separados da vida dele, não podemos produzir nada, porque sem ele nada podemos fazer. Que nós possamos estar em busca incessantemente de estarmos nesse relacionamento de intimidade com o coração do nosso Pai, esse relacionamento que ele quer se revelar a nós, aleluia. Ele quer fazer se conhecer para mim e para você, aleluia. A ponto de nós não termos mais vergonha dele. Porque tem muitos filhos que têm vergonha dos seus pais, que não têm essa intimidade com o coração do seu pai, que pouco conhece o coração do seu pai ou nada conhece, que vive uma vida dentro da mesma casa, mas uma vida um tanto distante. Mas o Senhor, ele é o nosso Pai eterno. Ele é a nossa paternidade. E ele quer restaurar
essa paternidade no meu coração e no teu coração, na minha vida e na tua vida, porque hoje eu posso dizer que eu estou conhecendo o Senhor como meu pai. Não que eu não tivesse pai, não que eu não tivesse sido criada por um pai, eu fui criada por um pai, mas um pai distante, um pai que pouquíssimas e raras vezes eu lembro que ele me tomava no colo e conversava comigo e fazia um carinho, mas foram raras as vezes. Mas era aquele pai mais distante, aquele pai que não era assim, aquele amigo, aquele pai que a gente não tinha aquela proximidade de contar nossos segredos, tinha vergonha, tinha temor, tinha distanciamento. Mas hoje eu estou conhecendo diante das minhas maiores dificuldades, o Senhor começou a se revelar a mim como meu verdadeiro Pai. Porque teve um dia que eu recebi um diagnóstico terrível dos médicos, relatório de morte. E eu cheguei para o Senhor e disse: Senhor, eu quero te conhecer como meu Pai, porque eu te conheço como meu Deus, eu sempre fiz tua obra, eu sempre te servi, mas eu nunca conheci o Senhor como meu Pai para ter esse relacionamento de intimidade. Então, se revele a mim, se deixe, se faça conhecer a mim como um pai. Eu quero te conhecer como meu pai, o pai que eu não tive aqui na terra, aquele pai amoroso, cuidadoso, zeloso, aquele pai que tinha intimidade, que tivesse assim aquela abertura de conversar comigo, eu me senti tão segura nos seus braços. Mas eu quero, Senhor, que o Senhor se revele a mim como meu pai, eu quero ser tua filha, me sentir como uma filha amada. E louvado seja Deus, que o Senhor tem se revelado a mim como meu pai. Hoje em dia, eu já estou reconhecendo a minha identidade em Cristo, porque eu não reconhecia, eu não sabia que eu tinha uma identidade de filha em Cristo Jesus. Era uma identidade de serva, serva do Senhor, para servir na casa do Senhor, para fazer a obra do Senhor. Mas muitas vezes, irmãos, a gente faz a obra do Senhor e algumas vezes a gente está enganado. A gente pensa que está fazendo a obra para o Senhor, mas a gente está fazendo a obra do Senhor sem o Senhor. Muitas vezes acontece isso, da gente estar achando que está fazendo a vontade de Deus, que está servindo a Deus, que está com Deus ali, mas muitas vezes a gente só está fazendo a obra dele, muitas vezes ele está distante de nós. Precisa desse reconhecimento da paternidade de Deus conosco. E louvado seja Deus. Deus tem se revelado como meu pai, um pai que me ama, tem se revelado como um pai que tem intimidade com o meu coração, que fala e eu tenho ouvido a voz dele, tenho dado crédito ao que o Senhor me fala e tenho procurado obedecer à voz do meu pai, que só quer o meu bem, que só quer o nosso bem. E Deus me ama tanto que colocou um pai na minha vida, que colocou o pastor Alexandre. Eu tenho um carinho muito especial pela vida dele e da pastora Fátima. Tenho um amor muito grande, uma consideração, um respeito muito grande por eles. Pastor Alexandre, eu falo mais dele como minha paternidade, porque eu não tive essa paternidade de pai. Minha mãe sempre me deu amor e carinho, mas meu pai estava assim, deixou aquele espaço vazio que o Senhor, aprove ao Senhor, enviar o pastor Alexandre para demonstrar o amor de Deus, o carinho de Deus pela minha vida, através do meu pastor, que é o meu pai espiritual, o pastor Alexandre. Então, eu tenho me sentido amada por Deus através do amor do pastor Alexandre, do carinho dele, da paciência dele, do zelo dele, de procurar saber como é que eu estou, de orar por mim. Eu sei que ele não faz isso não é só por mim, não, é por todos os seus filhos. Ainda hoje ele citou a irmã Geni no evento dos filhos, que ele sabia que ela gostava do feijão preto, e ele preparou o feijão para ela, porque ela é a filha dele. Eu achei tão lindo quando ele disse isso. Eu preparei para ela, porque eu sei que ela gosta, que ela é carioca, né, irmã Geni? Carioca. E o carioca gosta do feijão preto, porque eu fiz isso, porque ela é minha filha. E o pai tem prazer em dar o melhor para seu filho. Todo pai tem o prazer
de fazer algo que vai alegrar o coração do seu filho. Isso aí é o amor que Deus injetou no coração dele por mim e por você, que somos filhos espirituais dele. Não é porque ele quer nos amar dessa forma, mas é o amor de Deus que é tão lindo, que se derramou sobre o coração do nosso Pai espiritual, para que, através do nosso Pai espiritual, Deus pudesse se revelar a nós através da vida dele, com o seu amor, com o seu carinho, com o seu cuidado. Deus abençoe vocês, me perdoe por eu ter me emocionado, mas eu louvo a Deus pela vida desse casal, porque foi no momento que eu estava de quase que me desesperando, um momento muito triste da minha vida, me sentindo só demais, que Deus colocou o apóstolo Éder na minha vida, e seguindo o apóstolo Éder, caminhando com o apóstolo Éder, logo eu conheci os pastores, e eu fui até eles e pedi se eles poderiam ser os meus pais espirituais. E em prontidão eles aceitaram. E graças a Deus, a minha vida tem mudado, Deus tem me destravado em muitas coisas. Precisa ainda me destravar em algumas áreas, mas em muitas áreas eu já fui destravada, já fui ativada espiritualmente, estou sendo, e graças a Deus, a cada dia as barreiras estão sendo quebradas e eu estou rompendo para a honra e para a glória do nome do Senhor. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus, que o Espírito Santo de Deus venha fazer a obra no meu e no seu coração, porque a palavra de Deus, ela é uma espada penetrante, ela atravessa o nosso coração, atravessa a nossa alma e o nosso espírito. Ela tem o poder de separar alma de espírito, coisa que ninguém, nenhuma espada, nenhum homem, nada nesse mundo pode separar. A palavra de Deus, como espada, ela separa. Então, ela trabalha na vida do que a lança, como na vida do que recebe. Ela é semente que é lançada em boa terra e também dessa semente lançada, plantada, gera-se os frutos e esses frutos nascem para um crescimento maravilhoso, para a glorificação do nome do Senhor. Então, que a palavra de Deus trabalhe na minha vida e na tua vida e que o Senhor seja glorificado através de cada um de nós nessa noite. Que a honra, que a glória sejam para o Senhor. Eu transfiro toda a honra, glória, poder, autoridade, ousadia e unção para o Senhor, porque a Ele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Deus abençoe. Obrigada, minha irmã Geni, te amo. Aprendi a te amar com um amor muito especial, viu? Amo todos vocês, todos vocês. E que Deus abençoe cada um em Cristo Jesus. Shalom, shalom. Gratidão a Deus por tudo. Shalom, pastora Margarida, muito obrigada por essa palavra tremenda, meu Deus. Chega, estou pegando fogo aqui. Glória a Deus, muito obrigada. Que o Senhor continue te poderosamente. Amém. Amém. Shalom, boa noite, bom descanso. Amém para você. Jesus, amém. Glória a Deus.